Então vamos para o estudo de número 86 no Evangelho de Mateus. Mateus 19, de 16 a 22. Mateus 19, 16 a 22. Estudo de número 86 no Evangelho de Mateus. Vamos juntos ler esse texto? Mateus 19, 16 a 22. Leamos. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ok, vamos lá? Então, o trecho que vai do versículo 16 até o versículo 30, o restante desse capítulo, ele aborda o assunto sobre a verdadeira riqueza. Qual é a verdadeira riqueza que uma pessoa tem? Nós dividiremos aqui em dois estudos, hoje até o verso 22 e semana que vem do verso 23 ao verso 30. No verso 16 a 22, hoje nós falaremos sobre o pobre jovem rico. E depois nós veremos sobre o perigo do amor às riquezas deste mundo. A sociedade bíblica coloca o perigo das riquezas. As riquezas não são perigosas. O perigo é o amor pelas riquezas. Nós veremos isso semana que vem. Lá em Mateus 6, 21, o Senhor Jesus diz: Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está aquilo que é importante para você, estará a sua vida. A sua vida vai girar em torno daquilo. O que é importante para você? Seu trabalho? Por isso que você vai ver uma pessoa que só vive para trabalhar. A vida dela, o coração dela está nisso. O seu esposo, sua esposa, seus filhos. Tem gente que se você tirar algo dessa pessoa, essa pessoa perde o rumo. Se você quer saber se você tem um ídolo no seu coração, pense em algo importante na sua vida. Se você perder de uma hora para outra, como que você ficaria? Se você tem o seu esposo como seu ídolo, quando ele morrer, sua vida vai acabar para você. Por isso que tem muita gente que não sai de um luto, não consegue vencer o luto. Seus filhos são mais importantes para você do que qualquer outra coisa nessa vida? Por isso que quando acontece uma tragédia com um filho, ou um filho decepciona os pais, a vida para esses pais acaba. Mas se o seu coração estiver em Cristo, estiver em Deus, você nunca vai ter esse problema. Primeiro porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus está no próprio Deus. Deus é amor. Por isso que o nosso coração tem que estar em Deus. Quando Jesus fala: Porque onde está o teu tesouro, aquilo que é importante para você, ali estará o seu coração, a sua vida. E a pergunta é: no que está a sua vida? O que é importante, tão importante para você? Qual é a coisa mais importante, ou a pessoa mais importante para você? É importante você responder isso.
Como já foi visto lá, quando nós estudamos este versículo, lá no estudo 23, né? Hoje nós estamos no 86, então já tem um bom tempo, né? Cristo deixou claro que o nosso coração está em busca de um tesouro. E onde estiver algo que nos é valioso, tesouro, né? Que é um tesouro para nós, que tanto pode ser bens materiais e também bens matérias. Bens materiais, corrija aí, por favor, materiais, as riquezas, a fama, o reconhecimento, a glória humana, ou seja, algo que nos é de grande importância, então ali estará o nosso coração, ali estará a nossa vida. No caso, aqui as riquezas materiais são postas em questão. Esses próximos versos trabalharão isso, e nós estudaremos sobre esse assunto. Então, um jovem, como assim é designado, né, possuidor de muitas propriedades, aproxima-se de Jesus, buscando um tesouro maior, a vida eterna. Ele queria a vida eterna. Mas diante do que Cristo lhe propôs, ele ficou com um tesouro inferior, a vida terrena. Eis, por isso ele era um pobre jovem rico. Tinha toda a riqueza. Tinha muita riqueza, mas era pobre. A pobreza dele era muito mais do que material. Aliás, materialmente ele não era pobre. Ele era rico. Tinha muitas propriedades. Mas pobre, rapaz. Né? Lamentável, lastimável a atitude dele. Vamos lá então, vamos ver aí. Aquele jovem buscava o verdadeiro tesouro, a vida eterna. Diz o verso 16 que: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Embora Mateus aqui não seja claro quanto à ocasião desse encontro, né, mas quando nós lemos lá em Marcos, o Marcos está com letra maiúscula aí. Estava digitando, estava ruim para digitar ontem. Marcos não deixa dúvida e diz que assim que Cristo abençoou aquelas crianças, e pondo-se a caminho, esse rapaz correu, né? Correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe. Então Marcos coloca imediatamente, né? Mateus, do jeito que ele registra aqui, dá a impressão que não foi exatamente na mesma ocasião, mas foi logo após ele ter abençoado as crianças ali, esse jovem rico se aproxima de Jesus. Este homem que é descrito como alguém que buscava pela vida eterna. Ele era rico, zeloso, cumpridor da lei, reverente e por isso mesmo destacado entre os demais. Olha só na atitude desse rapaz, né? Ele era jovem, o que já por si só era algo extraordinário, porque naquela época uma pessoa agir como esse rapaz agia era somente um homem maduro. E é por isso que Jesus fala, lá no verso 21, se queres ser perfeito, né? Se queres ser maduro. É essa a ideia aqui. Mas ele era um jovem que se destacava entre os demais. Ele era igual um apóstolo Paulo na sua juventude. Paulo na sua juventude, Saulo, né? Na sua juventude, ele se destacava entre os da sua idade. Ele estava muito além dos da sua idade. Ele era um fariseu zeloso, cuidadoso pela lei de Deus, igual esse rapaz aqui. Né? Quando Jesus fala para ele dos mandamentos, mas Senhor, eu tenho feito tudo isso. Zeloso pela lei. Quando Marcos registra o encontro dele com Jesus, mostra que esse rapaz era reverente. Ele se ajoelha diante de Jesus. Né? Ele vai até Jesus, se ajoelha diante de Jesus, mostra reverência por Jesus. As palavras dele, a forma como ele se dirige ao Senhor Jesus, mostra também essa reverência. Né? E por isso ele se destacava entre os da sua idade. Né? Nós devemos ser cuidadosos no julgamento que fizermos a respeito dele. É preferível vê-lo como um homem sincero que realmente desejava saber o que de bom poderia fazer para herdar a vida eterna. Nós não devemos julgar esse rapaz. Eu já vi algumas pregações em que, justamente pela resposta no final que ele dá, né, ele sai triste, as pessoas, já vi muitos pregadores dizerem que aqui esse jovem rico, ele estava querendo só aparecer. Ele estava só querendo mostrar o quanto ele era... Não vejo isso nesse rapaz. Não vejo isso nesse rapaz. Se ele quisesse só
se aparecer, se mostrar diante das pessoas. Quando Jesus disse para ele que ele tinha que vender os bens e seguir a Jesus, ele não ia sair triste. Ele ia sair dando risada ou zombando. Mas ele saiu triste porque ele estava num dilema. Então eu vejo sinceridade nesse rapaz. Eu vejo sinceridade nele quando ele busca Jesus, quando ele quer saber o que de bom ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Sim, sim. Sim, né? Não é que Jesus se compadeceu da atitude dele, né? Porque viu sinceridade no rapaz. Né? Nós vamos usar esse texto daqui a pouquinho, nós vamos voltar para esse texto aí de Marcos. Né? Bem lembrado. Há algumas leves diferenças entre os 3 relatos, né, de Mateus, Marcos e Lucas, né, das quais nós destacamos que, letra A, essas diferenças não desacreditam a inspiração divina do texto sagrado, pois cada evangelista o fez dando um enfoque diferente, em épocas diferentes. Geralmente quem não crê na Bíblia diz que pega esses textos, né, e fala, viu só, a Bíblia ela entra em contradição. Você vê diferença no relato de Mateus, de Marcos, de Lucas. Né? Eles narrando a mesma história, cada um fala uma coisa. Né? E é verdade, há uma diferença ali na redação do texto. Né? Mas as diferenças ali não causam problema algum, não causam prejuízo algum para a inspiração, para a credibilidade do texto. Né? Os detalhes combinados nos 3 evangelhos aí, nos dão uma visão mais ampla do texto. Como nós sempre temos feito aqui em vários momentos aqui do Evangelho de Mateus, eu tenho feito essa comparação com os outros evangelhos, né? E é interessante a gente ver como que a gente tem uma visão do todo, né? Então, quando a gente combina os dados aqui, a gente tem uma visão mais ampla da história. E letra C, e não encontramos nenhuma contradição entre eles, né? Diferenças não são contradições. A blusa que a irmã Miriam está usando é tão blusa quanto a que a Janaína está usando. Mas são diferentes. Mateus, Marcos e Lucas têm diferenças nos relatos. Mas diferenças não são contradições. Não distorce, não muda o resultado dos fatos. Né? Aqui em Mateus, ele chega para Jesus e pergunta, o que de bom eu farei para lhe dar a vida eterna? Marcos e Lucas colocam, mestre, bom mestre, né? Fala, bom mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? Ele coloca o bom antes de mestre, bom como adjetivo de mestre, e não como a ação que ele devia fazer. Mas aí muda muito, pastor. Mas quando a gente vê a resposta de Jesus, a mesma. E a resposta de Jesus nos mostra que a pergunta, embora tenha sido diferente em Mateus e Lucas e Marcos, mas o sentido era o mesmo. Então, não muda nada, né? O que importa aqui é que esse jovem compreendeu que ele ainda não havia atingido a vida eterna, e nem mesmo em princípio. Cito aí as palavras de Hendrickson, né? Não sabemos ao certo o que ele quis dizer com vida eterna. Se ele a entendia como a vida na glória eterna, ou a vida plena que é derramada no coração da pessoa por obra divina. Né? Nós sabemos que a expressão vida eterna tem vários significados na Bíblia. Né? Mas em linhas gerais, vida eterna é uma bênção de Deus no coração da pessoa que crê, levando a pessoa a crer em Jesus e a receber a salvação eterna. E aí, essa pessoa passa a viver eternamente. Né? Ela vive a vida abundante já nessa vida, desfrutando da graça de Deus, no perdão, no amor, na alegria, no fruto do Espírito Santo ali, né? E com a certeza de que, quando morrer, estará com Cristo na eternidade, viverá eternamente com Ele. Então, é bem amplo o significado da palavra vida eterna. Nós não sabemos dizer qual era o sentido para esse rapaz aqui. Só podemos afirmar que ele não a tinha. Letra B, ele sabia da natureza daquela vida.
o que eu farei de bom. Ou seja, só se conquista coisas boas com boas ações. Então ele sabia da natureza, né? Era boa, né? Porque ele tinha que fazer boas ações. O que eu farei de bom, né? E 3, ele sabia que Cristo poderia ajudá-lo nessa questão. Por isso ele foi até Jesus, né? E no momento em que ele vai até Jesus, ele está dizendo o seguinte: olha, tudo que eu fiz até hoje, eu ainda não consegui a vida eterna, né? E eu preciso. É o que dá para a gente afirmar nas palavras do verso 16. Mais do que isso aqui eu não posso afirmar, porque senão eu estarei fazendo um julgamento errado sobre esse rapaz, né? A segunda verdade que nós vemos aí é que aquele jovem esteve diante daquele que é a vida eterna. Ele buscou a vida eterna, esteve diante daquele que é a vida eterna. Do verso 17 ao verso 21, nós vemos isso, né? Primeiro, respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, né? Ao compararmos este versículo com seus correlatos, lá em Mateus, alguém lê para nós, por favor, Marcos 10, 18, e outra pessoa lê para nós Lucas 18, verso 19. Obrigado. Marcos 10, 18, alguém leia, por favor, e outra pessoa, Lucas 18, 19. Então, e Lucas 18, 19. Aí. Então a resposta de Jesus em Marcos e Lucas é um pouco diferente da que ele deu aqui em Mateus, né? Aqui em Mateus ele não fala sobre o Pai, mas lá em Marcos e Lucas ele diz: por que você está me chamando de bom? Bom só existe um, que é Deus, né? Aí vem, por exemplo, as testemunhas de Jeová e outros hereges unitaristas, né? O que é um unitarista? Eles creem que não existe Pai, Filho e Espírito Santo, existe só um Deus. Os testemunhos de Jeová creem que só existe, Deus é só Jeová, só Deus Pai. Jesus e o Espírito Santo não são Deus, como Deus é. Por isso que eles são unitaristas, né? Creem em um só Deus. Você tem, por exemplo, o Tabernáculo da Fé, ou aquele grupo musical que virou igreja, ou Voz da Verdade, né? Não é os Jovens da Verdade aqui não em Arujá, esse pessoal aqui é gente boa. É o Voz da Verdade, um conjunto antigo, chamado Voz da Verdade. Eles são unitaristas, eles creem só em Jesus. Não existe Deus Pai nem Espírito Santo, só existe Jesus. Deus Pai e Deus Espírito Santo são apenas manifestações de Jesus. É como se Jesus, em algum momento da história, fosse lá e se vestisse como Pai. Aí ele se revela assim lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele se revela como Jesus. E hoje ele se revela como Espírito Santo. O nome dessa heresia é modalismo. É a antiga essa heresia, lá do século II já tem essa heresia. E nos nossos dias ela tem outros nomes, né? Mas os unitaristas, eles pegam esse texto, especialmente Marcos e Lucas, para dizer o seguinte: viu só? Jesus disse que bom é só Deus, nem ele se vê como bom, porque ele não é Deus. Mas é aí que está. Nesse texto nós temos justamente não uma afirmação de Jesus dizendo que ele não é Deus. O que nós temos nesse texto é justamente o Senhor Jesus afirmando a divindade dele. Por que você me chama de bom? Só existe um que é bom, esse é Deus. Você está reconhecendo que eu sou Deus. Aqui nós estamos vendo Jesus Cristo afirmando a divindade dele. Eu sou Deus. Quando você me chama do que é bom, de bom, né? Você está afirmando que eu sou Deus, e é verdade, eu sou Deus. Né? Aqui Jesus está reafirmando a sua divindade, não dizendo o contrário, tá? E aquele que é o sumo bem, dá aos homens os recursos necessários para que estes vivam de forma santa, tira o ai, né? De forma a santa, né? Tira o ai. De forma santa, fazendo o bem. E que recursos são esses? Os mandamentos.
Né? Jesus fala para o rapaz, né? Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Né? Este é Deus. Né? Ele, Jesus, é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então aqui Jesus mostra para ele que a vida eterna é algo que você entra. Né? É algo que, ou seja, você não tinha, não fazia parte, e agora em Cristo você pode fazer parte dessa vida, você pode receber essa vida. E entrar por ela como se entra por uma porta. Né? Ao que ele pergunta então para Jesus, mas quais são os mandamentos? Quais? E ele logo já engrena, né? Aí Jesus fala para ele, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amarás o teu próximo como a ti mesmo não está lá nos 10 mandamentos. Não. Mas o amarás ao teu próximo como a ti mesmo é o resumo desses mandamentos que Jesus colocou. Porque nos 10 mandamentos você tem 2 grupos de mandamentos. O primeiro grupo de mandamentos, 4 primeiros mandamentos, dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus. Né? Não terás outro Deus diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Não farás para ti imagens de escultura, guarda o dia de sábado, né? O dia do Senhor. Né? Sim. Sim, ele era um judeu, possível. Uhum. Estaria perdoado, sim. Boa pergunta da irmã. Bem interessante. A irmã Miriam está perguntando o seguinte: sendo esse rapaz um cumpridor da lei, se ele tivesse cometido um pecado, como de fato ele cometeu aqui, né, o amor pela riqueza, se ele fizesse o que a lei mandava, que era sacrificar um animal ali e tal, ele já não estaria perdoado e, portanto, salvo? Boa pergunta que a irmã fez. Sim, irmã. A questão nossa não é que a nossa salvação, ou cumprir os mandamentos, a Bíblia fala que os mandamentos de Deus não são penosos. O problema para nós não é cumprir a lei de Deus, ou os mandamentos de Deus. O problema de nós é sermos constantes no cumprimento da lei de Deus. Né? E nós não podemos esquecer que aqui estava na fase de transição da velha para a nova aliança. Né? Ali, diante daquele rapaz, estava aquele que representava todos os sacrifícios, os que os sacrifícios do Antigo Testamento representavam. Né? Aquele de quem todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras, né? E apontavam para Jesus. Então é importante a gente lembrar disso, né? Nesse momento de transição ali. Né? E enquanto Jesus não tinha vindo ao mundo, aqueles, como nós já ensinamos aqui sobre o catecismo maior, aqueles que viveram na dispensação da lei, né, em obediência à lei de Deus, sim, eles foram salvos, não porque eles obedeceram à lei apenas, mas porque ao obedecer à lei, eles estavam olhando para Jesus que viria. Eles estavam vivendo pela fé em Jesus. Veja bem, não é a obediência à lei que nos salva. Jesus está dizendo aqui, guarda os mandamentos e, né, você vai entrar na vida eterna. Mas o guardar os mandamentos confiando em Jesus, confiando na obra dele. Né? Uhum. Agora veja bem, uma coisa, eu vou voltar nesse assunto daqui a pouquinho, quando falar sobre o pedido de Jesus, né, a ordem que Jesus deu para ele no verso 22. Eu vou voltar nesse assunto, mas de antemão é importante a gente saber o seguinte: esse rapaz, ele até poderia fazer obras de caridade, como ele mesmo disse, não, mas eu observo desde a minha juventude. Né? Mas aqui Jesus falou para ele de uma entrega plena. Aqui Jesus Cristo falou assim: ok, se você faz tudo isso pelo seu semelhante,
agora é hora de você mostrar o seu amor por Deus. Você vai tirar da sua vida aquilo que é o ídolo do seu coração e ficar somente com Deus. Quando Jesus fala aqui dele deixar a riqueza, distribuir entre os pobres e seguir a Jesus, Jesus está falando o seguinte: nós vamos tirar esse ídolo do seu coração e Deus será o Deus do seu coração. Nessa hora, ele... Não só, aqui pior. Né? Se ele estivesse seguindo a lei, ainda bem. Aqui ele estava seguindo o próprio coração dele. Porque ele ficou com a riqueza. A riqueza era o Deus dele. O mamon era o Deus dele. E não Deus. Vou voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Isso aí é desfecho do nosso estudo aqui. Vamos lá, vamos construir aqui o pensamento e a gente chega lá na conclusão. Então, observe aí que quando ele pergunta quais são os mandamentos, né, perguntou ele a Jesus. Ao que Cristo lhe respondeu com os mandamentos referentes ao relacionamento do homem com seu semelhante. Né? Aí tem uma notinha de rodapé lá embaixo, lá. Né? Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus. E os 6 últimos em relação ao homem com o seu próximo. Lembra quando Jesus sintetizou os 10 mandamentos em 2? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Ele estava simplesmente sintetizando os 10 mandamentos. Os 4 primeiros em relação a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo, os outros 6 mandamentos. E é interessante que Cristo pega isso que eles chamam o segundo grupo de mandamentos aqui, né, que diz respeito ao relacionamento do homem com seu semelhante. É interessante, né? Ele não os menciona na ordem tal como está lá no Decálogo. Se você pegar lá em Êxodo 20, você vai ver que a ordem está diferente, né? Cristo faz uma mudança na ordem aqui. E não sabemos o motivo disso. Não temos o motivo disso. O fato dele ter mencionado apenas os mandamentos referentes às relações entre os homens aponta para a verdade de que o nosso amor a Deus é personificado, concretizado e constatado quando realmente amamos o nosso próximo. O que diz lá em 1 João 4:20? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão a quem eu vejo? E aqui eu gosto de bater nessa tecla contra esse grupo chamado de desigrejados. Esse pessoal que tem preguiça de vir na igreja, aí fala, não, eu não preciso de ir na igreja para adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus em casa. Eu não preciso ter um dia na semana para adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus só quando eu quiser. Se eu quiser adorar a Deus 3 vezes por semana, eu faço. Se eu quiser adorar uma vez por mês, eu faço. O importante é eu ser sincero em meu coração. Esse rapaz estava sendo sincero, irmãos. Quando ele pergunta para Jesus o que ele poderia fazer de bom para herdar a vida eterna, ele estava sendo sincero. Mas a sinceridade dele foi suficiente? E outra, como é que eu digo que eu tenho comunhão com Deus a quem eu não vejo, se eu não tenho prazer algum em ter comunhão com os irmãos a quem eu vejo? Pastor, mas esse negócio de institucionalização engessa. Esse negócio de quarta-feira, 8 horas da noite, estudo bíblico. Domingo, 6 horas da tarde, escola dominical. Às 7:30 da noite, culto. Todo primeiro domingo do mês, Santa Ceia. Todo segundo domingo do mês, o coral canta. Pastor, esse negócio é muito engessa. Né? Irmãos, vamos tomar cuidado com isso. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de ordem. Né? Nós termos uma rotina, não é pecado nisso. Não é pecado nós termos uma rotina de vida eclesiástica. Não há pecado nisso, não, irmãos. Tem nada de errado nisso. O errado é a gente querer fazer as coisas conforme o nosso coração e não de acordo com a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida.
Sabe uma coisa que eu tenho vontade de fazer aqui? Essa ideia não é minha, não. Essa ideia é do pastor Franklin Ferreira. Eu tenho vontade de fazer aqui na igreja, marcar um dia, o dia da leitura da Bíblia. Você vai pegar a Bíblia que você gosta de ler. Eu gosto dessa versão aqui e tal. Ótimo. Nós vamos abrir a igreja às 7 horas da manhã. Se você quiser trazer a sua bolachinha, traz. Se você quiser trazer sua canequinha com café, com água, você traz. Não tem problema. A gente põe umas mesinhas aqui, espalhadas aqui, né? Tal. Aí você senta naquela mesinha ali, põe sua garrafinha de café ali, e você vai ficar ali lendo a sua Bíblia. Não vai ter assim, irmãos, agora nós vamos parar, nós vamos orar, nós vamos cantar. Não. Você chega, a hora que você chegou, você entra, senta e vai ler a sua Bíblia. Se você quiser ficar 1 hora, 2, 3, 5 horas, 10 horas lendo a Bíblia, a gente só vai marcar quem é que vai ser o último a sair para fechar a igreja. Né? Pois é, mas a ideia é fazer isso, a ideia é de incentivar os irmãos a lerem a palavra de Deus, a pegar gosto pela leitura da Bíblia. É muito bom isso. Vamos marcar um dia para a gente fazer isso aí na igreja. E nada assim, olha, irmão, você vai das 10 às 11, tá bom? Não, a hora que você vier, não tem a hora marcada. Né? A ideia é que cada um venha e tire um tempo ali lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Ter um tempo só com a palavra de Deus. Quem sabe a gente marca essa programação aí, né? Num sábado aí que a gente vai estar mais tranquilo e fazer isso o dia todo. Né? E é bem interessante, bem maravilhoso isso. Né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ao ouvir a resposta do Senhor Jesus, aquele jovem animou-se. Pois, como ele mesmo disse, né? Tudo isso tenho observado, que ainda me falta. Olha lá no verso 20. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que ainda me falta. Está faltando mais o quê? Ao mesmo tempo que esse rapaz aqui estava mostrando alegria, ele estava mostrando uma apreensão, né? Senhor, mas eu já faço isso, e ainda não tenho a vida eterna. O que mais que eu tenho que fazer? Né? Marcos acrescenta que as palavras, desde a minha juventude, ele fala, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Desde pequeno, né? Desde criança, eu tenho observado isso. Né? Desde muito tempo eu tenho observado isso. Estaria ele vangloriando? Oi? Aqui observar significa prestar atenção e fazer. Eu não duvido que ele fazia isso. Não duvido mesmo. Né? Mas só que, veja bem, esse rapaz, ele fazia tudo isso aqui. Ele guardava todos os mandamentos. Mas só faltava um. Ou só faltava um aspecto da lei para ele obedecer, e ele não obedecia. Vamos lá. Estaria ele vangloriando-se? Eu prefiro pensar que ele estava decepcionado e consternado, pois ele já fazia tudo aquilo e seu coração estava ainda angustiado por saber que a vida eterna ainda não estava em sua posse. Isso aqui me faz lembrar, até veio a calhar, né? Me faz lembrar aqui Martim Lutero. Martim Lutero, quando ele era advogado, estava lá fazendo curso de Direito, mas sempre foi um rapaz voltado para as coisas de Deus. Aí até que um dia um raio cai perto dele lá, quase que o mata, e ele, naquela tempestade, ele pede para ele, Senhor, tem misericórdia, se eu escapar, eu vou dedicar a minha vida ao monastério. E ele se tornou um monge agostiniano. E lá no mosteiro, esse rapaz buscava, ele queria o perdão de Deus por tudo. Ele não se via perdoado por Deus. E aí ele ia lá para o abade superior e falava, o que eu tenho que fazer? Não, reza tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso. E ele fazia. Aí terminava, ele sentia que ainda não, mas olha, está faltando. Então vai, faz a penitência e fica tantos dias de jejum. Ele fazia e se flagelava, aquela coisa toda. Um dia ele está subindo de joelho as escadarias lá da capela, subindo de joelho, e em cada degrau ele rezava uma Ave Maria e um Pai Nosso pela alma do pai dele. E aí dá aquela... Eu costumo dizer que esse foi o segundo raio que caiu na cabeça de Lutero, né? Só que esse raio só Lutero viu. Aí ele pensou, e se tudo isso que eu estou fazendo aqui não adiantar nada?
Aí ele foi falar com o abade superior. O abade superior estava já, como diz lá em Minas, de pacovar cheio com ele, né? Rapaz, para com isso, homem. Deus já te perdoou. Né? Deus te ama. Para com isso. Mas aqui, Lutero, se você não encontrar nesse livro aqui, a resposta você não encontra em lugar nenhum. Foi aí que ele entregou a bomba que detonou a igreja de Roma. Lutero pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Quando chega em Romanos 1, 16 e 17, o justo viverá por fé. Aí Lutero, peraí, se é por fé, então não é por obras. Se eu creio na obra de Jesus, então não é pelas obras que eu fizer, mas é pela obra de Jesus. E aí então se descortina diante dele, Deus abre os olhos para que ele veja a maravilhosa doutrina da justificação pela fé. Né? Isso. Era a ideia. É a ideia romanista de que você tem que fazer para ser salvo. Olha aqui o rapaz. O que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Eu faço por merecer, né? Então, mas faltava-lhe ainda algo. Amar a Deus com inteireza de coração. Veja bem, quando Jesus fala, se queres ser perfeito, né, se você quer ser maduro, um homem maduro, um crente maduro, perfeito e não significa ser sem pecado, tá, irmãos? Perfeito significa ser maduro, né? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Né? Se queres ser perfeito. Marcos registra detalhes que não aparecem aqui em Mateus. Né? Lá em Marcos diz assim, e Jesus, fitando, né? Olhando, eu fico imaginando como devia ser esse olhar de Jesus, né? Fitando, o amou e disse, uma coisa só te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus que falou, né? Sim. Mas essa é a questão. Olha lá o comecinho do parágrafo. O que faltava para esse rapaz? Amar a Deus com inteireza de coração. Cristo aqui não está condenando a riqueza. Ele não está dizendo que é pecado ser rico. Em lugar nenhum na Bíblia fala isso. Não é pecado você ter bens, você ter posses. Não é pecado, irmão. Desde que tenha sido adquirido como fruto do trabalho, né? De forma honesta. Né? Mas o que Cristo está pontuando para esse rapaz aqui é o seguinte. Você tem um ídolo no seu coração. E esse ídolo é a riqueza. Você tem que deixar esse ídolo de lado. Por isso que depois Cristo fala, né? Depois que você distribuir a sua riqueza aos pobres, você terá um tesouro no céu. Né? Não quer dizer que ele vai ganhar a salvação, não é isso. Depois que você distribuir aos pobres, você vai descobrir que o seu tesouro está nos céus. O seu tesouro é quem? O que diz ao salmista no Salmo 16, 2 e Salmo 73, 25? Vamos ler lá? Alguém lê para nós Salmo 16, 2 e Salmo 73, 25. Quem achou, leia. 16, 2. Aí. Deus é o bem maior que nós temos. E no 73, 25? Aí. É nesse sentido que nós devemos entender as palavras de Jesus aqui, para esse rapaz. O seu coração está agarrado às riquezas materiais e você tem que se desfazer delas. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai jogar fora? Não. Utilize de forma correta, dê para quem precisa. Né? Para necessitados.
E depois vem, mas antes disso, e terás um tesouro no céu, né? Então veja bem, Cristo não está dizendo o que ele tinha que fazer para ser salvo, mas sim o que ele tinha que ter para ser salvo. Não é o que ele tinha que fazer. A pergunta do rapaz era, o que farei eu de bom? Jesus está dizendo, é o que você tem que ter de bom. E o que é que você tem que ter de bom para você ter a vida eterna? Ou quem é que você tem que ter de que é bom para ter a vida eterna? Deus. Né? Só um minutinho, Gilmar, espera aí. O que ele, nós, né, também, né, é o que ele tinha que ter para ser salvo? A resposta que Cristo dá é amor abnegado. E esse amor abnegado deve ser visto no cumprimento dos mandamentos. Em relação a Deus, os 4 primeiros mandamentos, né? Pois ele tem que ser o único tesouro e riqueza do crente, tal como nas palavras do salmista, que nós acabamos de ler, Salmo 16, 2 e 73, 25. Combinadas com as de Cristo aqui, né? Um tesouro no céu. Quem mais nós temos no céu além de Deus? Não há outro nessa terra em que o nosso coração deve ter prazer a não ser em Deus. E esse rapaz aqui, ele até fazia isso pelas pessoas. Ele até cumpria os mandamentos ali dele mesmo, constatou isso, e Cristo confirmou, porque se ele não cumprisse, Jesus Cristo teria falado, rapaz, você não cumpre coisa nenhuma. Cristo teria contraditado ele aqui, e não fez. Por quê? Porque esse rapaz cumpria mesmo. Mas ele não cumpria os mandamentos tendo a Deus como seu maior tesouro. Quando a Bíblia fala que Deus quer obediência e não sacrifícios, ele está falando o seguinte, eu quero corações que me obedeçam por amor. Ele não quer corações que o obedeçam obrigados, arrastados. Aí, por favor, não vem com aquela desculpa, tá? Não, pastor, hoje eu não vou na igreja porque hoje eu não estou com coração no culto. Meu coração hoje está na final do campeonato do meu time, está na apuração dos votos lá da eleição. Ah, irmão, conversa é essa? Cada dia o seu coração vai estar numa coisa. Por isso que Paulo fala com relação a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele falou, examine-se o homem a si mesmo, e encontrando pecado, não coma do pão e nem beba do cálice. Porque você não está com coração nisso aqui. Não. Eu tenho que ver, se o meu coração não está plenamente em Deus, então eu tenho que deixar o pecado e ficar com Deus. Ah, pastor, mas se eu for para a igreja desse jeito, né? Estou citando aqui o caso de ir para a igreja, tá? Se eu for para a igreja desse jeito, meu coração não vai estar lá inteiramente em Deus. Então, meu irmão, você está dizendo que você prefere o pecado, você prefere dar as costas para Deus e continuar no erro a se apegar a Deus? É isso? E Cristo também fala de cumprir os mandamentos em relação ao próximo, que aqui Cristo descreve como os pobres e desprovidos materialmente. E após abrir mão daquilo que o seu coração estava preso nas suas riquezas, demonstrando amor pelos pobres, né? Pelos pobres, ou pelas pessoas pobres, né? Pelos pobres, valorizando-os mais do que as suas riquezas, e demonstrando assim que Deus era o seu maior tesouro, ele seria recompensado tendo um tesouro no céu. Ou seja, o próprio Deus a quem ele deveria servir, seguindo a Cristo. Pois somente assim seu coração estaria liberto do falso Deus Mamon. Né? Mamon é o Deus da riqueza. Né? Nos tempos bíblicos, Mamon era chamado, o Deus da riqueza era chamado de Mamon. Né? Por isso que eu citei aqui. O ser perfeito ao qual Cristo se refere é ser plenamente maduro, conforme nós vemos lá em Filipenses 3,15. Né? Então Cristo está mostrando para esse rapaz, ok, você cumpre os mandamentos, mas você não os cumpre com inteireza de coração. Deus não é
o tesouro do seu coração, não é aquilo que é mais valioso para você. Então, você vai deixar de lado aquilo que é mais importante para você, vai abrir mão, por isso que é amor abnegado, você vai abrir mão das suas riquezas, vai ficar somente com Deus, porque você não precisa de mais ninguém e de mais nada. Deus é tudo para nós. Deus é mais do que suficiente. Ele é o tesouro que você tem nos céus. E aí você vem e siga-me. Ande comigo. Porque se você não seguir a Jesus depois de fazer um sacrifício desse, uma atitude tão abnegada assim, se você não seguir a Cristo, você vai voltar para Mamon. Vai voltar para Mamon. Vai voltar para o seu antigo Deus. Gilmárcio? Sim. Sim. Ele não observe que ele está dizendo o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna. Então, ele não estava percebendo o pecado no coração dele. E o que de bom ele tinha que fazer? Abandonar o pecado da idolatria em relação à riqueza. Né? O que o Gilmar está lembrando ali é a questão de Abraão, quando Deus pede Isaac. Não tenho dúvida. Entra na mesma questão aqui. Né? Imagine Abraão. Deus promete para ele, com 75 anos de idade, que ele seria pai de uma numerosa nação. E se não fosse a xeretice de Sara, né? Foi xereta, né? Foi mexer no que não era da competência dela. E Abraão anuiu ao conselho dela, né? Os dois. Né? Se não fosse a xeretice de Sara, a promessa iria se cumprir quando Deus, e se cumpriu quando Deus quis. Abraão foi pai de Ismael, né? Mas 15 anos depois vem Isaac. Né? 15 não, peraí. Ele tinha 75 anos, 85 justamente, ainda levou mais um tempo ainda, né? Ismael tinha 16 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, quando nasce Isaac. Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 100. Tinha 85 anos, não é 75 não. Tinha 85 anos, quando nasce Ismael. Quando ele está com 100 anos, nasce Isaac. Você imagina esse pai com 100 anos, olhando para aquele menino correndo dentro de casa. Ele olha para aquele menino e fala assim, puxa vida, Deus cumpriu a promessa dele mesmo. Deu um filho para mim e para Sara. Sara, com 90 anos, gerou um filho. Você imagina o coração do velho Abraão como que estava? Não culpa Abraão, não. Não culpa. Os filhos da gente são as coisas mais preciosas que a gente tem, não é mesmo? Mas Abraão, na alegria de ver Isaac, ele estava colocando em Isaac a alegria da sua vida. E aí, quando aquele menino, Isaac já devia estar com uns 15, 16 anos, já era um rapazinho, já era um mocinho, Deus pede que ele sacrifique Isaac. Isaac, vamos ajustar as coisas aí. Quero mostrar para você que a alegria do seu coração não é o seu filho. Abraão, sai daí que esse lugar é de Abraão. Isaac, sai desse lugar, esse lugar é de Abraão, né? Abraão, quero mostrar para você que a alegria do seu coração não é o seu filho, sou eu. Sou eu que faço você feliz. Mas Deus faria Abraão feliz, pedindo que ele sacrificasse o filho dele. Quando o filho da gente fica doente, a gente se põe a orar, pede ao Senhor, tem misericórdia, né? A gente não quer perder. Imagina que Abraão passou.
É Deus ajustando os ponteiros e mostrando para nós que a alegria do nosso coração, o nosso tesouro tem que ser Deus. Sim. Externa, né? Obras para... Sim. Justamente, bem colocado, isso mesmo. Né? Eu creio que não, Gilmar. Eu creio que ele não tinha convicção desse pecado, mas que ele era pecador, porque para ser cumpridor da lei como ele cumpria, se tinha um tema que o judeu convivia constantemente, era o tema do pecado. Né? É impossível você conhecer a lei de Deus e não conhecer o pecado. Paulo mesmo falou isso. Né? Paulo mesmo vai dizer, né? Eu não conhecia a lei, eu não sabia que cobiçar era pecado, mas aí veio a lei, veio o princípio e mostrou para mim o que é pecado. Eu descobri o pecado dentro de mim, pronto. Agora eu estou num dilema só. Então, eu não sei. Eu não posso afirmar isso aqui com base nesse texto. Eu não posso afirmar isso que você está dizendo com base no texto, porque o texto aqui não está mostrando isso. Eu posso dizer que esse rapaz não estava percebendo o ídolo no coração dele. Isso eu posso dizer. Porque é nisso que Cristo toca. É nisso que Cristo está tocando. Quando Cristo fala para ele vender tudo que tinha distribuído entre os pobres e seguir a Cristo, então aqui Cristo está mostrando para ele o que ele tinha, o ídolo que tinha no coração dele. E isso ele não estava vendo. Nesse sentido eu concordo com você. Mas dizer que ele não se via como pecador, não posso. Embora os fariseus eles tinham costume de dizer que os pecadores eram aqueles que não obedeciam à lei, né? Porque na cabeça deles, pecadores justos, ou melhor, pecadores e injustos eram aqueles que não obedeciam à lei. Os que obedecem à lei de Deus, né, os que são religiosos como os fariseus, eles entendem que eles não são pecadores. Eles são seres humanos que obedecem à lei de Deus. Ainda que mecanicamente, mas são obedientes. Né? Por isso que Cristo fala, eu não vim salvar justos. Não vim chamar justos ao arrependimento, eu vim chamar pecadores. Eu não vim chamar quem se vê como justo, eu vim chamar quem se vê como pecador. Então, nesse momento aqui, esse rapaz, quando o Mateus registra, né? Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser ele dono de muitas propriedades. Aqui, novamente, o que dá ênfase é que ele ficou com esse ídolo. Ele ficou com o ídolo, a riqueza. Ele não abriu mão da riqueza. Né? Então, ele preferiu a riqueza. Né? Eu não posso afirmar isso aí que você falou, não posso, porque eu não tenho isso claro aqui no texto. Né? Não, mas aí você está pegando outro caso. Quando eu citei Lutero aqui, foi uma questão de semelhança da busca. Não estou falando aqui que é exatamente o mesmo caso de Lutero. É outra história. Lutero ele já tinha toda uma bagagem que esse rapaz que talvez não tinha. Então, é outra questão. Aquele jovem preferiu as riquezas dessa vida ao tesouro no céu. Né? Verso 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Né? Ao dizer que ele retirou-se triste, né, aí nós temos a expressão na língua grega, né, o verbo retirar, aí, né, retirou-se, né, o verbo retirar, o verbo lupel, que na voz ativa significa vexar, irritar, ofender, insultar, e na voz passiva, que é o caso deste texto aqui, significa ficar triste, aflito, preocupado. Né? Diante da escolha de render-se a Cristo ou agarrar-se às riquezas que possuía, seu coração afligiu-se, porque ele amava as suas riquezas mais do que a Deus. E quando um coração ama algo ou alguém mais do que a Deus, esse coração não ama a Deus. Entendamos isso, irmãos. Ah, pastor, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Ah, mas eu amo demais minha namorada.
né? Eu amo demais o meu marido, eu amo demais minha esposa, eu amo demais meu trabalho. Eu amo. Se você ama algo ou alguém mais do que a Deus, mesmo que você diga, não, eu amo a Deus, mas se tem algo que você ama mais do que a Deus, então você não ama a Deus. Como assim, pastor? Eu posso amar a minha esposa e a minha filha. Eu amo a minha esposa de um jeito e a minha filha de outro, mas eu amo as duas. Né? Eu posso amar, mas não. No que diz respeito ao amor a Deus, nós temos que ser exclusivos. Nada pode ser mais amado por nós do que Deus. Nada, nem ninguém pode ser mais amado por nós do que a Deus. Nós podemos amar outras coisas além de Deus, mas não mais do que a Deus. Se Deus ficou em segundo plano no seu amor, você não ama a Deus. Se você ama a Deus com inteireza de coração, você vai amar o seu próximo, você vai fazer as coisas com amor, né? Você vai ter ações de amor, não há problema nisso. Mas todos os seus amores, né? Ou todas as coisas e pessoas que você ama, estarão em decorrência do seu amor por Cristo. Estarão, é igual um cabide, né? Você tem lá um cabide lá no seu guarda-roupa, segurando as roupas, né? O amor a Deus é esse cabide que sustenta todos os outros, todas as outras situações de amor, né? Pessoas que nós amamos, né? Ou coisas que amamos. Tudo está sustentado pelo amor de Deus, pela pessoa de Deus. Se eu não amar Deus acima de tudo, mais do que tudo, ainda que eu diga que eu ame a Deus, mas em segundo plano, eu não estarei amando a Deus. E é interessante. Se você amar a Deus em primeiro lugar, você conseguirá amar as pessoas e outras coisas de forma correta. Mas se você inverter a ordem, você não ama nada. Você só ama a si mesmo. Você só ama a si mesmo. Sim. Isso. Justamente. É melhor esse seu exemplo, né? Lá no seu guarda-roupa tem aquele varalzinho que segura os outros cabides. Justamente. Então, o amor a Deus sustenta todas as outras pessoas que você ama, todos os seus amores, vamos dizer assim, e te faz amar de forma correta. Agora, se você inverter essa ordem, os cabides vão cair. Você não vai amar ninguém. Né? Assim podemos dizer que ele era um pobre jovem rico. Rico materialmente, mas pobre espiritualmente, pois em sua riqueza desprezou o maior de todos os tesouros que seu coração poderia ter. Deus. No final das contas, Cristo mostrou para ele que não era o que ele faria de bom que o salvaria, mas sim, aquele que é bom é quem o salvaria. Por isso que agora a gente entende quando Marcos e Lucas colocam. Por que me chamas bom? Bom há somente um, que é Deus. Embora Mateus também coloque, né? Ele não fala Deus, ele não menciona Deus aqui, mas ele fala, bom, só existe um. Né? Está subentendido aí Deus. Né? Agora ele volta, agora a gente entende por que Jesus começa a resposta a esse rapaz com esse questionamento. Né? Por que você está me chamando de bom? Bom somente um, e esse um é Deus. Não é o que você faz de bom. É aquele que é bom, que você recebe no seu coração, é que te dá a vida eterna. Né? Nós destacamos aqui em primeiro lugar, né, nas aplicações práticas aí da aplicação prática, mas seria aplicações práticas, né? Destacamos que nem toda riqueza deste mundo é capaz de preencher o vazio de um coração que foi criado para ser satisfeito com o que é eterno. Esse rapaz tinha uma enorme riqueza, muitas propriedades, mas ainda sentia um vazio no seu coração.
Né? 2. Deus exige exclusividade no coração do homem. Ele não divide o mesmo, né, o coração do homem, com o Mamon, ou outro ídolo. Enquanto ele não for exclusivo em nosso coração, não desfrutaremos da vida eterna que Cristo veio nos dar. Porque a vida eterna, não é, como eu disse, não é algo que a gente só vai desfrutar lá no céu. A vida eterna é algo que a gente já desfruta já nessa vida. Né? 3. Em lugar algum das Escrituras encontramos que a salvação, né, a vida eterna, é alcançada pelas obras humanas. O que Cristo fez com esse jovem foi mostrar-lhe que se o seu amor não fosse exclusivo a Deus, não lhe seria possível a salvação. O mesmo acontece conosco. Se nós não amarmos Deus mais do que tudo, a salvação de Deus não está em nós. Porque o amor de Deus em nosso coração, nosso amor por Deus, é resultado do amor dele que foi derramado em nós. Né? Questão para a nossa reflexão: o coração que tem Deus como seu único tesouro, mesmo passando por carestia, né, por necessidade nessa vida, será feliz. O coração que, tendo muitas riquezas, der as costas para Cristo, continuará em profunda tristeza e vazio, para no fim ainda passar toda a eternidade nas trevas do inferno. Semana que vem nós voltaremos a falar sobre o perigo do amor às riquezas. Não é o perigo das riquezas só não. É o perigo do amor às riquezas. Né? E nós continuaremos nesse assunto aí, no versículo 23 ao versículo 30, semana que vem. Ok?